dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos ao 10º Encontro Técnico da Casan. Me chamo Felipe Gustavo Trenepol, atuo na Gerência de Políticas Operacionais, na Divisão de Políticas Operacionais de Esgoto. E esse é o nosso quinto e último dia do evento. Lembramos que todas as nossas palestras ficarão gravadas no canal da Casan no YouTube. Bom, chegou o momento da mesa redonda intitulada Desmistificando o Emissário Submarino, que tem como objetivo apresentar os emissários submarinos como uma forma eficiente para o destino final de efluentes tratados em regiões costeiras. Teremos 3 convidados, Vinícius Raguianti, engenheiro sanitarista e bacharel em Direito da empresa Ecoa Engenharia, o Renato Castilla Feitosa, engenheiro civil, com pós-doutorado na área de engenharia oceânica pela Universidade de Sydney, e o engenheiro Daniel Altran Botelho, também engenheiro civil, com doutorado na área de dinâmica de fluidos ambientais pela University of Western Australia. Bom dia, pessoal. Também é uma grande honra estar aqui participando dessa mesa redonda, né? Até ajudar, né, essa questão da desmistificação. Eu vou colocar até complementar algumas coisas aqui. O nosso colega aí já até colocou, tá, no assunto. E eu vou tentar ir direto ao assunto e até mostrar uma avaliação de impacto prática do emissário e até o caso de Sydney. Eu morei um ano na Austrália e tive acesso a alguns documentos, quer dizer, buscando na internet com relação à obra da despoluição da Baía de Sydney para os Jogos Olímpicos. E, nesse caso, com relação à balneabilidade, que é o ponto que eu vou tocar aqui hoje, os emissários eles realmente são a melhor opção a ser adotada. Então, continuar aqui, a gente tem uma questão complexa, né? Até já foi tocado nesse assunto. A gente tem saneamento? Não tem? Eu gosto de botar essa questão, né? Bom, a gente sabe que não. A gente está muito aquém do desejado, né? A cobertura de saneamento ela é muito incipiente no contexto geral do Brasil. Isso se agrava em função da região que a gente analisa, né? E, de uma certa forma, como uma consequência dessa situação, eu até trouxe alguns casos específicos aqui do Rio de Janeiro para focar um bocado na questão do emissário, e aqui existe uma grande desinformação, tá? Que às vezes coloca o emissário como vilão, e na verdade não é o vilão, né? Ele é o que está evitando o problema, e eu vou colocar algumas situações que mostram isso. Tá? A gente tem essa questão do processo de degradação, todo mundo quer morar perto do mar, e aquilo que já foi até comentado na palestra anterior, as pessoas vão e a infraestrutura vem depois, né? A infraestrutura é sempre depois. Eu falo que é sempre aquela coisa de cair numa selva de paraquedas, né? Aí depois o cara cai de paraquedas, depois ele busca saída. Como é que eu saio daqui? Então, assim, primeiro edifica e depois, bom, agora para onde leva o esgoto? Né? Começa com as opções individuais de fossa, filtro, sumidouro. A região da Barra eram vários planos Lúcio Costa, ele eram prédios pequenos, de 3, 5 andares, e ali começava com fossa, filtro e sumidouro, chega num ponto que a poluição, até do lençol freático, por você ter um meio bastante poroso, você tem a contaminação subsuperficial também que ocorre de qualquer maneira. Então, esse é um problema no Brasil inteiro, eu estou só mostrando a questão da degradação das lagoas, eu vou contar essa história aqui, não queria que o emissário fosse aberto na década de 80, e a poluição, então beleza, nuance aqui, as lagoas estão no processo de total degradação e sempre nas vazantes a gente tem um emissário aqui, vamos dizer, a gente pode chamar isso de emissário, poluindo a zona de arrebentação. As lagoas já chegaram num processo de eutrofização absurdo, tá? Isso aí é um problema sério, porque você tem algas que têm as microcistes, né, que secretam microcistina, que podem, claro, no caso de uma ingestão considerável, causar problemas no fígado, etc. Então, a gente tem um ambiente lagunar aí completamente deteriorado, tá? No elevado grau de eutrofização e assoreamento e esgoto também. Tá? Bom, esse aqui eu gostei, eu pego esse recorte aqui,
a poluição pode chegar na praia há muito tempo. As fotos que eu vou mostrar aqui, ela já chegou na praia, não pelo emissário, tá? Até pela ausência dele. Mas antes, assim, até do ponto de vista de meio ambiente, né? O que é pior? Assim, a gente tem um cobertor, aquela coisa, o cobertor é curto, né? A gente não vai conseguir cobrir o corpo inteiro. Do ponto de vista, eu não sou biólogo, mas assim, para mim isso é um ecossistema muito mais sensível do que 5 quilômetros da praia, né? Que é mais ou menos o ponto de lançamento. Então, o que aconteceu? A reticência com relação à operação do emissário danificou, né? Acabou um ecossistema muito mais sensível, que você tem uma sequência na cadeia, né? Desde de seres de água, como se fosse um estuário, né? Vem desde um processo de água, mistura de águas doces com água salgada. Então, você tem uma biodiversidade bastante grande num ecossistema que praticamente já desapareceu. Outra coisa muito fácil de identificar poluição na praia, que a gente identifica hoje, você não encontra nem tatuí, nem sarnambi, que são aquelas conchinhas, ou seja, a poluição já chegou na praia. Tá? E não foi pelo emissário, foi pela falta dele. E eu vou mostrar aqui algumas situações que comprovam o que eu estou dizendo. Aqui está o sistema que eu estou usando esse estudo de caso, são essas lagoas que eu estou mostrando aqui, tá? E a ligação dessas 3 lagoas, basicamente, Marapendi, Tijuca e Jacarepaguá, elas saem com um canal de maré por aqui, ó, tá? E, de qualquer maneira, essas fotos que eu vou mostrar mostram a contaminação da região de vulnerabilidade. Aqui eu estou mostrando uma modelagemzinha hidrodinâmica rápido, que a gente pintou, né, como se fossem as massas de água coloridas de cada uma dessas lagoas, e a gente vê que, por mais que você tenha a ação das marés, ela não tem capacidade de fazer um processo de autodepuração dessas águas, né, de troca de oxigênio, etc. Tá? Então, a reaeração, a vida aqui, ela só, basicamente, depende da oxigenação atmosférica. Tá? E aqui, o próximo slide mostra um pouquinho que a gente não tem, ou seja, a água do mar na maré ela não chega lá, você não tem renovação dessas águas aqui mais para a parte interior. Então, hoje, as lagoas se encontram praticamente sem vida, ou com uma vida muito... vivendo até nos episódios de enchente, né? Onde você tem a penetração da maré, onde você consegue ter ainda alguma renovação das águas, e até ali a vida continua. Tá? Então, observa aqui, ó, você tem aqui um pouquinho, vem um pouquinho da água da verde para cá, mas dificilmente você tem a renovação dessas águas aqui mais interiores, né, das lagoas. Bom, e aí a questão é o seguinte, que eu estou mostrando o que está acontecendo. Ó. Sempre que a gente tem a vazante, tá? E aqui a gente tem uma grande pluma, né? Se você mostrar isso aqui do aéreo, a pessoa bota a culpa no emissário. Uma vez eu vi uma série, ou seja, aquelas séries que passavam tipo na Globo mostrando com o emissário, isso aqui mostrando umas imagens disso aqui, mais ou menos dizendo que era do emissário. Então, na verdade, isso aqui não vem do emissário, vem do canal, tá? E aqui a gente observa. E acaba que a qualidade das águas da praia passa a ser uma completa função de como estão as correntes. Então, na condição de bom tempo, que a gente tem os ventos, né? Não só o vento, mas as correntes vindas de oeste, de leste para oeste, a gente tem a contaminação das praias da Barra. Né? A praia da Barra inteira fica durante a vazante, bastante contaminada. E quando a gente tem os episódios de entrada de frente fria, que inverte escoamento na região, a gente tem durante as vazantes, a gente observa aqui, ó, a influência da corrente do Brasil, que acaba quando a gente tem a penetração ao sudoeste, a gente uma penetração dessas águas mais claras e mais quentes na plataforma, né? A gente tem muito fenômeno da ressurgência aqui no Rio também, eu vou explicar um pouco o lance da mistura. E a gente tem toda essa região aqui, ó, e o esgoto nessa condição ele vai rumo à zona sul do Rio de Janeiro. Né? Então a gente fica com uma alternância. Eu já saí aqui, eu já saí de caiaque aqui quando eu tenho tempo, e a gente percebe aqui a diferença de cheiro, tá? A gente, em alguns episódios, eu me atraso e na hora de voltar para entrar pelo canal, eu pego a maré saindo e você percebe pelo cheiro
a contaminação, né? Você já sente o cheiro de esgoto. Então, assim, essa condição, o que seria aqui os emissários, até pulou aqui mais uma apresentação, eu gosto de colocar esse artigo, que é um artigo do Jordão e do Rosma. O que seria, né, o tipo de tratamento efetivo para tratar os emissários? Não estou falando do ponto de vista bentônico, o impacto existe, tá? Tem que ser analisado, mas do ponto de vista de atendimento de vulnerabilidade, né, de mistura de oxigênio dissolvido. Como eu estava observando na apresentação anterior, olha aqui, a gente tem, essas são carbono orgânico total, oxigênio dissolvido, que são preconizados. E, no caso do emissário, ele facilmente a gente consegue ter diluições da ordem de 100 para 1, 200 para 1, da barra a gente chega a ter 1.000, 1.500 para 1, tá? E nessas situações, essas situações não são mínimas, né? Da barra ele oscila entre 150, 1.000 de diluição, claro que a vazão ainda é pequena, então a diluição é maior, Ipanema é um pouquinho menos que isso, mas isso 100 para 1, considerando uma DBO de 300 saindo do efluente, já é suficiente para reduzir para 3 miligramas por litro, se for 200 para 1, para 1,5. Então, ou seja, o difusor, que é a engenharia de difusor, ele já é um processo de, teoricamente, pré-tratamento, né? De promover uma mistura na região de mistura inicial. Tá? E, por conta disso, quem entra nas normativas nos Estados Unidos, eles têm uma coisa diferente da nossa aqui no Brasil. Eles não só a vulnerabilidade, como eles preconizam uma diluição mínima no entorno da tubulação difusora, né? Uma vez essa diluição estando atendida, vamos dizer assim, indiretamente, eles imaginam que a vulnerabilidade também seria. Tá? Só que a vulnerabilidade ela não está relacionada apenas a essa diluição. Tá? Claro, eu já tenho uma diluição da ordem de 100, ou seja, imagine uma concentração saindo aí 10 a 8, né? Coliformes, falando em colimetria como uma avaliação de qualidade de água, isso aí já cai de 10 a 8 para 10 a 6. Né? E aí o que acontece no processo, a gente tem uma biodegradação, que eu vou colocar um pouco aqui, para as pessoas entenderem qual é o processo do emissário. Aqui eu queria mostrar, né, como é que o emissário funciona. Na verdade, já foi colocado aqui na apresentação, né, anterior. Tá vendo? São difusores, né? Então a gente tem uma região de mistura, tá? Aí o que eu vou complementar o colega é o seguinte: essa questão aqui, eu gosto sempre de colocar o conceito de que tudo é relativo em engenharia, tá? Depende, né? Choveu 100 milímetros. Se choveu 100 milímetros em 24 horas, é uma chuva. Choveu 100 milímetros em uma hora, inundou a cidade, né? Então, o conceito de poluição também é relativo. Ele depende. Se eu jogar uma gotinha de esgoto numa piscina olímpica, isso é indetectável. Mas se essa mesma gotinha num copo d'água, eu contaminei essa água completamente. Né? Então, qual a grande vantagem do emissário? Volume, teoricamente, indisponível, infinito de água. Né? A gente tem um grande volume de água. Por isso que o impacto nos corpos costeiros ele é muito evidente. A gente tem uma massa de poluente muito grande, né? A massa é per capita, DBO é per capita, e se toda essa DBO migra para uma lagoa, o volume dessa lagoa não é suficiente para promover gera concentrações tais que conseguem impactar o corpo d'água e a biota local. Então aqui, claro, quanto menor a massa, menos a concentração. Se eu vou aumentando minha massa de contaminante, eu vou aumentando minha concentração. E aí, o que acontece? Eu vou tentar falar nos processos, tentar aqui sintetizar o máximo possível. Os processos que acontecem no decaimento, né? Eles são os processos de dispersão, né? Advecção e difusão. Os processos, vamos dizer, processos advectivos, eles estão relacionados à seguinte situação, né? O processo de advecção nada mais é do que o transporte, né? Do transporte disso. O que acontece?
No tempo 1, imagina, eu tivesse ali 10 bolinhas, né? E 10 bolinhas seria a massa do meu contaminante. No tempo 2, essas 10 bolinhas, isso é hipotético, tá? Mas só para entender a combinação do processo de dispersão do efluente. No tempo 2, essas 10 bolinhas se deslocaram, né? Mas elas continuam ocupando mais ou menos o mesmo volume de controle. No tempo 3, idem. Então, teoricamente, as concentrações não se alteram ao longo do tempo, né? Bom, gente, se eu tivesse tacando a poluição, né, a advecção de fusão e fosse uma poluição de garrafas PET, por exemplo, isso pelo menos vai acontecer com garrafa PET, vamos dizer. Porque o meu efluente ele não se degrada. Ali no meu horizonte de estudo, minha garrafa PET vai lá durar 7 anos, 10, 100 anos, né? Então, mas elas vão se espalhar pela própria turbulência oceânica, né? Então, no tempo 1, essas 10 bolinhas, ou essas 10 garrafas, estariam associadas a um volume de controle. No tempo 2, elas se espalhariam, né, se associando a um volume maior. E com isso, no tempo 3, também essas 10 bolinhas se espalhariam ainda mais, tendo um volume de controle associado ainda maior. Com isso, se a massa permanece inalterada e o volume de controle aumenta, eu tenho uma diminuição de concentração única exclusivamente por dispersão e difusão. Não vou entrar muito no mérito, vou depois deixar o Daniel falar aí na parte hidrodinâmica, né, na parte de mistura. Aí tem a parte da difusão turbulenta, né, a difusão não é o caso da difusão molecular, ela existe, mas ela comparada com a turbulenta ela é ridícula, né? Ela é muito maior. Mas nesse caso, isso seria um contaminante não conservativo, ou seja, desculpa, um contaminante conservativo, ou seja, a massa se conserva ao longo do tempo. E aí o aspecto da avaliação da poluição se diz qual o contaminante que eu estou analisando. E os emissários submarinos, é bom botar isso bem claro aqui, eles são projetados, eles são emissários submarinos de esgoto sanitário, né? Eu não estou lançando produto químico, não é para lançar produto químico no oceano, tá? Então, se eu tenho uma fábrica específica numa região litorânea, ela tem que ter um tratamento associado para aquele efluente, tá? E no caso dos efluentes domésticos, vamos lá, a gente avalia, eu na Fiocruz avaliando a parte do problema, né? Os riscos relacionados à saúde. A gente avalia com relação à colimetria, e no qual a condição de avaliar colimetria, ou avaliar ou E. coli, ou avaliar enterococos, diz respeito a que se há indicadores de contaminação fecal naquela água, existe uma probabilidade associada de que haja alguns patógenos, então o risco à saúde está associado com base nessa avaliação microbiológica, né? Mas esses micro-organismos, podem ser vírus, bactérias, protozoários, eles se degradam, né? Eles não, com graus diferentes de degradação ao longo do tempo, mas eles se degradam. Então, na verdade, o que acontece? De fato, é a associação dos três. Eu tenho a difusão, a difusão, as correntes transportam, tenho a difusão, e eles perdem massa com o tempo. Então, no tempo 2, as minhas 10 bolinhas viraram 6, e 3, o que acontece nesse caso? Simultaneamente, a concentração reduz gradativamente, porque não só eu perco massa, o meu numerador da fração diminui, como o meu denominador da fração aumenta. Então, a concentração diminui substancialmente quando eu tenho a consideração dos três fatores, né? E é isso que ocorre na degradação da poluição microbiológica em águas marinhas, tá? Eu vou falar rápido aqui, então, no campo próximo é uma mistura extremamente turbulenta, tá? O Daniel deve colocar um pouco mais disso, mas eu vou só complementar o que o Vinícius falou e fazer uma junção de tudo aqui. Aqui, os difusores, pelo jato inicial, eles promovem uma difusão, uma mistura bastante turbulenta, tá? E essa mistura se assemelha, igual o Vinícius falou, a uma fumaça na atmosfera, né? Aqui a diferença de temperatura fica com a explosão na Reduc, o ar mais quente vai se misturando, vai tendo uma mistura de densidades do, vamos dizer ali, efluente e o fluido exterior, até que essas densidades se igualam e a pluma, ou a pluma de uma fumaça, ou a pluma de um efluente sanitário, como vocês estão vendo aqui na água, elas se estabelecem a uma determinada profundidade que, quando a gente avalia a degradação microbiológica, é importantíssima a determinação para a gente avaliar o quanto de radiação solar chega ali e promove o processo de biodegradação, tá? Aqui só para a gente... Tem um filminho, eu acho, aqui.
É exatamente assim que acontece no emissário. Onde essa pluma vai depender de como estão as densidades, né, do fluido, a estratificação térmica, se existe estratificação, se existe ou não do fluido. No oceano é a mesma coisa. A gente pode ter uma condição que a pluma atinge a superfície e ela recebe mais radiação solar, então existe um processo de degradação maior, que eu vou mostrar, e uma condição que a pluma fica submersa, recebendo menos radiação solar e menos biodegradação. Aqui eu faço uma brincadeira para a pessoa entender de uma forma geral, né? Uma brincadeira não, uma coisa bem autoexplicativa. Imagine uma situação que a densidade da coluna d'água varia linearmente com a profundidade. Né? Eu tenho uma água menos densa e ela vai em função de quê? As pessoas vão me perguntar. Depende. A densidade do mar depende das combinações de salinidade e temperatura, basicamente. Então, o que vai acontecer? Imagina que eu tenho um efluente doce, ele está lançando aqui embaixo, misturando, ele tem 998 de densidade, misturando com 1026, que é da água do mar. Imaginando que fosse a média dos dois, tá? De uma forma bem didática, essa mistura ficaria 1012. É mais leve que isso aqui, ele tende a subir e se misturar. E aí, assim vai sucessivamente, até que existe um ponto que o efluente, a mistura efluente água do mar, se iguala com a densidade do meio, e aí ele se estabiliza em uma determinada profundidade. Tá? Com base nisso, aqui a gente tem uma condição que a coluna d'água é homogênea, então, por mais que ele se misture, quando a coluna d'água é homogênea, ele vai... Imagine que isso aqui fosse tudo 1026, por mais que ele se misture, ele vai estar com uma densidade menor. Claro que, como o Vinícius falou, depende da intensidade das correntes, depende do ângulo de incidência da ação das correntes em relação à difusora, porque você pode ter uma mistura maior ou menor em função disso, coisa que é bastante tema para ser tratado na minha apresentação, mas o Vinícius já deu algumas explanações. Quanto maior a vazão, né, se você tem maior vazão, você tem mais água doce para misturar. Então, todos esses fatores influenciam, em inglês eles chamam de rise height, né, ou a gente chama de altura, que a pluma se estabiliza, ou indiretamente você determina que profundidade o esgoto está estabelecido. Aqui tem só para a gente ver essa tendência flutual, atingindo a superfície. Essa é uma condição onde a coluna d'água ela é homogênea, tá? E a gente tem uma outra situação no qual você tem uma variação de densidade e esse efluente fica submerso. Às vezes fica meio estranho de falar, como assim vai ficar submerso? Sim, acontece. E ele fica submerso. E aqui, no caso real, a biodegradação seria menor por conta da perda da radiação solar com a coluna d'água. No campo afastado, campo distante, é onde a gente tem uma turbulência, né, que você pode calculá-la por Brooks, acho que o Daniel vai falar, mas essa turbulência oceânica comparada com os 100 para 1, 200 para 1, 1000 para 1, ela é irrelevante. O que acontece aqui é a biodegradação, o decaimento do meu contaminante, que aí, no caso, é um contaminante não conservativo. Ele degrada, né? Bom, basicamente, eu tenho alguns trabalhos, mas assim, mais difícil da gente entender e quantificar e usar numa modelagem são as variações de temperatura, salinidade e radiação solar, tá? Temperatura da água, salinidade, e a radiação solar, que vai depender, aí entra a salada na modelagem. Que lugar eu estou no planeta para saber se é inverno, se é verão, porque eu tenho a variação, ela não é só, ela é uma variação sazonal, então o que depende no meu estudo de caso? A latitude, onde eu estou. Por exemplo, se eu estiver no Alasca no verão, embora eu tenha sol da meia-noite, eu vou ter radiação o dia inteiro. Então, teoricamente, a degradação no verão vai ser muito maior do que no inverno, que o sol não nasce, né, em alguns lugares do planeta. Então, esses parâmetros geográficos sazonais e os meteorológicos, que são cobertura de nuvem, e os ambientais, que é a variação de densidade da coluna d'água e turbidez, que vão influenciar no processo de mistura e fazer com que a pluma se estabilize, regulando os níveis de radiação solar. E aí, eu acho que eu estou bem no tempo, acho que eu estou uns 20 minutos, tem mais 10.
Eu gosto de colocar isso aqui, e esse é o caso típico aqui do emissário da Barra. Tá? E na década de 80 teve uma pressão popular muito grande para o emissário acabar com os oceanos. Tá? Bom, falar existe impacto? Existe. Não tem como não ter impacto. 10 milhões de pessoas morarem na praia e não tem impacto. Isso é utopia. Tá? Agora, onde dói mais? Onde impacta menos? Essa é a função. Né? Então, numa condição dessa, então ninguém não vai ter emissário, vai acabar com o oceano. Bom, se a gente tirar, botar isso no Google Earth, né? Se a gente tirar isso num zoom e a gente tentar marcar o que são 5 quilômetros de extensão do emissário, a gente não consegue distinguir o que é linha de costa, o que é emissário. Que se a gente analisar o que são 5 quilômetros no Oceano Atlântico, ele não está ali no oceano, ele está 5 quilômetros no meio do Oceano Atlântico, é um ponto na costa. Né? Então, assim, ele não vai, teoricamente, ele pode ter um impacto bentônico no entorno da tubulação, sim, mas aí é avaliar o risco relacionado à saúde pública, que é grande, tá? E o risco ambiental, talvez, aqui seja muito mais impactante do que aqui fora, ok? O que aconteceu? Não queremos emissário, o emissário vai acabar com os oceanos. Ok. O esgoto foi para as lagoas, e hoje, aquelas fotos que eu mostrei para vocês é o que a gente vê. Condição de bom tempo, vento de leste para oeste, as praias ficam contaminadas, impróprias, etc. Então, a balneabilidade das praias é regularizada, depende de vazão não, de período de maré. Bom, não, vamos criar uma estação de tratamento. Tá bom, existe uma eficiência. As pessoas às vezes imaginam que o tratamento ele é uma caixa de Pandora. A solução resolve. Não, ele tem uma eficiência. Então, significa o seguinte, imagine uma eficiência de 90%. Se eu tenho 100 bolinhas entrando, vão sair 10. Essas 10 bolinhas é massa suficiente para poluir isso aqui? Dependendo da quantidade per capita, né? O que eu tenho? Tenho 1 milhão de massa, 10%, muitas vezes é muito. E vai contaminar e vai degradar. E nas vazantes vai acontecer a mesma coisa numa menor escala, mas vai. A ideia dos emissários é fazer isso aqui. Né? Ele vai ter um impacto, mas você libera o risco associado à saúde pública com balneabilidade. Tá? Então, aqui tem uns exemplos, né? Duas condições para a gente mostrar aqui o que são condições meteorológicas, né? E sazonais, assim, duas comparação idênticas. Né? Aqui eu fiz uma simulação, são os 3 emissários aqui que estão funcionando no Rio, aqui na região metropolitana, Barra da Tijuca, Ipanema e Icaraí. Tá? Bom, a vazão do emissário de Ipanema é perto de 6 metros por segundo, né? Média da Barra 1 e pouquinho, e a Ipanema está com vazão final de 12 mil litros por segundo, e Icaraí 1 e pouco. Né? As mesmas vazões, as mesmas condições de corrente, a única coisa que eu simulei para a gente ver a biodegradação em função dos parâmetros ambientais é a variação de radiação solar que vai acontecer aqui, comparando uma condição de verão de céu claro com uma condição de verão de céu totalmente nublado. Então, a gente tem aí mais ou menos a condição de bom tempo, a inversão das correntes, né? Vai aparecer, se é uma condição de bom tempo. O que vocês veem, o encurtamento das plumas é exatamente o que acontece perto de 2 horas da tarde. E as maiores extensões de colimetria acontecem perto das 6 da manhã, onde a degradação diminuiu bastante por conta do período noturno. Agora, na inversão das correntes, a gente passa a ter uma análise desse fluente agora indo de oeste para leste, né? E aí é bom que a gente identifica a junção de alguns emissários, né? Muitas vezes se pega nesse ponto aqui alguma colimetria e muitas vezes erroneamente diz que essa contaminação é do emissário da Barra que está indo para a praia, mas não é. Pode ser um resquício do emissário de Ipanema ou até também a pluma que sai do canal, tá? Porque hoje a gente não tem a integralidade dos serviços de esgotamento sanitário para que todo o esgoto gerado na região consiga ser canalizado para os emissários. Uma forma agora de fazer uma síntese de todos esses GIFs animados que eu mostrei é você considerar uma modelagem probabilística. Essa modelagem que eu vou mostrar para vocês, que eu estou colocando aqui, considerando essas condições de vazão aqui, tá? Aqui a gente considerou uma concentração de coliformes
Isso aqui está invertido, 7 vezes 10 a 7 é Ipanema e 4,2 é Icaraí, porque Ipanema não tem o tratamento primário, então essa concentração inicial é ligeiramente maior em Ipanema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Isso aqui, na verdade, durante 14 dias de simulação, como se a gente tivesse a compilação daquele GIF que eu mostrei para vocês animado, por uma condição de verão de céu claro, a probabilidade, né, ou o percentual do tempo no qual as águas estão impróprias. Tá? Então, a gente consegue observar que aqui 55% é imprópria, e Caraí, como ele oscila mais em função da maré, ele é muito mais dominante pela maré. Vou deixar até o Daniel, de repente, comentar isso aqui. Aqui são forçantes remotos, né? A gente tem famosas marés meteorológicas que são responsáveis por manter aqui a circulação. Elas não viram em função da maré. Claro, quanto mais perto de uma embocadura, mais influência de vazante e enchente o emissário de Ipanema tem, no caso. Mas a gente observa que a gente tem praticamente essa parte quase 100% impróprio, óbvio, né? Mas a gente não observa o toque litorâneo, né? Então os emissários estão cumprindo o papel deles, né? Agora, olha a diferença de uma condição de céu claro para uma condição de céu totalmente nublado. Ó. A coisa muda de figura absurdamente, né? Mas de maneira que a gente não consegue observar o toque na costa. Aqui um inverno, céu claro, para a gente entender como, né, um verão e inverno, ó, só porque o verão... só porque não. A radiação solar no verão é próximo ou de 50% maior do que o acontece no inverno, ou seja, os cenários são diferentes, né? E aqui a gente tem um problema que a gente fez uma modelagem considerando as poluições pelos canais costeiros. E aí fica muito claro a poluição das praias. Acontece pelo canal de Marapendi, pelo canal do Rio Morto, pela Jardim de Alá, Visconde Albuquerque, todos os canais, todos os sistemas lagunares que desembocam na costa e poluem as praias, né? Então, erroneamente, se dá culpa aos emissários, mas não é isso. A modelagem mostra, e não só modelagem, existe um trabalho feito na década de 90, Leda Agler, e fizeram uma campanha de campo no emissário de Ipanema, vieram identificando no entorno do difusor, a água era imprópria no meio do caminho entre o difusor e a praia, a água era excelente, a qualidade da água, e voltava a ficar imprópria próxima da praia. Isso do ponto de vista, o emissário ele não tem como estar contaminado, descontaminar e renascer perto da praia. Então, estudos de campo já corroboraram isso que eu estou falando. E para colocar aqui algumas coisas que é lá o guia, né, de qualidade de água de risco na Austrália, classifica os emissários longos, não emissários curtos, com uma probabilidade muito, muito, muito baixa, tá? Mesmo sem tratamento ou tratamento preliminar, de criar risco potencial à saúde humana. Tá? Se você praticamente não tem na Austrália vacinação por hepatite A, porque você não tem contaminação por hepatite A, as praias não estão contaminadas. E, para finalizar, eu mostro o programa de despoluição da Baía de Sydney, né? E aqui a gente tem a qualidade das praias, né? Antes da abertura de 3 emissários, lá foram 3 emissários que culminaram lá na... Acho que o Daniel ele não está, ele está mais para cima, né? Isso é em Sydney, então são 3 emissários, Bondi, Malabar e North Head. Né? Na verdade, as estações de tratamento faziam descarte pelos cliques, né? Então eram descartes perto da região de vulnerabilidade, e depois da abertura dos emissários. E aqui a qualidade da água das praias antes e após os emissários. Ou seja, todas as praias, aqui é muito, muito similar ao Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é parte sul, Bondi para lá, é a parte sul, é como se fosse Copacabana, né? Ipanema, Leblon, Barra, isso aqui seria. Isso aqui é parte de Niterói, ou seja, a parte norte. Então, a qualidade da água das praias ela melhorou consideravelmente. Bondi era uma região extremamente desvalorizada e poluída, e hoje um boom imobiliário aconteceu na região em função da mudança daquilo que era um lugar poluído para um lugar que virou um cartão postal. Tá? Gente, eu tentei sintetizar tudo, pode até ser que eu tenha corrido, mas eu acho que eu fui no tempo certinho. E, bom,
eu e o Rosman escrevendo um livro, estou aproveitando de fazer a propaganda aqui do livro. Esse livro está à venda na Abis, tá? Na livraria virtual. Aqui eu dou uns exemplos, coloco estudos de caso, falo muito de campo próximo, falo muito de hidrodinâmica, não entro na hidrodinâmica, na hidráulica dos difusores nessa edição, mas eu coloco formas de calcular, exemplos práticos, etc. Gente, obrigado aí pela participação, estou ansioso aí para ver o Daniel. Obrigado, engenheiro Renato. Acho que a tua apresentação foi fantástica. Eu agradeço até Bateu o por... tempo ou passou? Deu ali, deu na risca. Foi Tá bom, excelente. tá bom. Obrigado. Isso é importante. Obrigado a você. Valeu. Mostrou casos práticos, né, que eu acho que vem ao encontro dos anseios, né, que a gente tem de Aham. entender